um esforço de um entendimento, enfim, completo, mas algumas noções, algumas impressões que eu acho que ajudam a pensar a situação do país, tá? Então, o que é a PEC? Tá? A PEC 241 foi como ela foi encaminhada para a Câmara, e agora a PEC 55 vai ser votada agora essa semana em primeiro turno no Senado. Tá? Ela diz respeito a o que eles vêm chamando de um novo regime fiscal. É um nome bonito, pomposo, mas que na verdade diz respeito a uma reforma fiscal, também, enfim, nesse sentido também não diz muita coisa, mas que na verdade toda decisão, isso é que eu quero deixar assim, claro desde o início, sobre a questão de PEC e qualquer discussão fiscal, é sempre uma discussão eminentemente política. Tá? Você tem alguns constrangimentos econômicos, você tem algumas balizas econômicas, mas elas são sempre escolhas políticas. Não existe em economia um determinismo. Existem problemas de natureza econômica e estratégias para você lidar com esses problemas. O ônus, digamos assim, das políticas sobre quais grupos, sobre quais setores vão recair ou quais são as áreas prioritárias a serem defendidas, isso são escolhas de natureza política, tá? Isso tem que ficar claro, economia são decisões políticas. É uma política que se escolhe em detrimento de outras alternativas de coisas que se colocam. Por isso que não há determinismo econômico no que está acontecendo. Existem escolhas. Nesse sentido, a PEC, por isso que ao meu ver, ela tem que ser tirada de uma discussão de achar que é um determinismo econômico e pensar ela nas escolhas que tem na mesa, ou que são possíveis, dentro de milhões de possibilidades, mas as escolhas que são feitas pelos governos, elas só podem ser entendidas das suas intenções quando vistas com as outras escolhas e iniciativas que esse mesmo governo vem fazendo em outros setores, ou que vem fazendo, como por exemplo com a Petrobras, ou que vem fazendo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, ou com o pré-sal brasileiro, ou com a política externa do Brasil. É nesse sentido que você deve botar e pensar a PEC, aonde eu quero trazer um pouco a discussão, sugerir conversa aqui, tá? Então a PEC é uma reforma fiscal, que vai regular, definir quais são as políticas de gasto do Estado brasileiro, definindo parâmetros que são escolhas políticas nesse processo. Tá? Já digo de primeira, ela é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, somente porque os gastos de educação e saúde estão definidos em termos da Constituição, gastos mínimos, um piso. É definido um piso hoje de gastos. E a lei diz, muito claro, 13, para a área de saúde são 15% da receita corrente líquida. Se essa receita cresce, o mínimo que vai ter é o que vai crescer junto, é o piso que cresce. Se essa receita cai, o mínimo vai cair. O máximo não se arbitra hoje um máximo, um teto, para os gastos em saúde. Da mesma forma, educação, tá? É um mínimo na área de educação de 18% da receita líquida dos impostos. Então existe uma categoria de impostos e se lá 18% desse imposto tem que ser gasto no mínimo com educação. Então, se quiser gastar mais, pode gastar mais. Então a primeira noção a ter claro é que existe uma proposta de inversão, tá? Porque a PEC quer estabelecer um teto, e não um mínimo, mas um teto para o gasto. Agora, não é um teto em relação a uma receita em termos proporcionais do PIB, é um teto definido em termos absolutos. Se o PIB crescer, o gasto em termos do PIB vai diminuir, tá? Porque se você está aumentando o denominador de uma relação e esse denominador cresce e o numerador é fixo, obviamente que a razão seja o gasto público por percentual do PIB, proporção do PIB, vai cair com a proposta da PEC, cuja ideia é estabelecer um teto para o gasto, tá? Então esse é um primeiro, situando o que é. Qual é o ponto de partida que, tem justificado e que é a ideia do governo, tá? O argumento é que nos últimos 2 anos, 2014 e 2015, tá? Vou trabalhar com esses dados, que enfim, 2016 obviamente ainda não se completou, mas é quando inverte o governo, obviamente. 2014 e 2015 é uma inflexão
no déficit primário e no comportamento da dívida do Estado, né? De fato, se vocês pegarem o déficit primário nominal, digamos, ele tem um crescimento em termos do PIB, tá? A proporção do PIB.